invasão a um laboratório. Cães da raça Beagle eram usados em pesquisas. Os manifestantes entraram à força para levar os bichos embora. Pega, gente! A confusão fez surgir um debate nacional. O uso de animais é essencial para o avanço da ciência ou é uma crueldade inaceitável? Em São Paulo, a invasão ao Instituto Royal, que usa cães da raça Beagle em estudos científicos, fez o Brasil inteiro entrar no debate. É justo fazer pesquisas com bichos? O Fantástico conversou com as principais entidades de defesa dos animais, com cientistas que usam cobaias e com pesquisadores que procuram alternativas, no Brasil e lá fora. Não existe interesse dos pesquisadores, na verdade, em buscar métodos alternativos. Nós temos que utilizar, é imprescindível ainda hoje em dia. Não é certo usar uma vida e tratá-la como equipamento de laboratório dispensável. Eu não vejo ainda como parar o uso de animais, não tem como ainda. Animais em laboratórios, eles são criados dentro de um ambiente super controlado, como este aqui. É um ambiente que é chamado de biotério pelos cientistas e pesquisadores. Este laboratório aqui, este biotério, é o ambiente de trabalho do coordenador do CONSEA, o Conselho Nacional de Controle de Experimentos Animais, que é o Dr. Marcelo Morales. Por que você usa ratos e outros laboratórios usam cães, por exemplo? Medicamentos. Esses medicamentos, primeiro a gente faz o teste em ratos e camundongos, para saber se aquela quantidade, se aquela dose não vai causar nenhum dano ao organismo do rato e do camundongo. Depois a gente faz com segurança, chega o animal de maior porte, que pode ser o cão, nesse caso. E feito o teste com a dose, a quantidade, com segurança no cão, que não houve nenhum dano ao organismo desse animal, nós chegamos aos seres humanos. No Brasil, a lei que regulamenta o uso de animais em laboratórios tem apenas 5 anos. Ela diz que as cobaias não devem sofrer. Obriga cientistas a manter um conselho de ética que analisa cada projeto e afirma que os bichos só podem ser usados quando não há outra alternativa. O guardião dessas regras é o Dr. Marcelo Morales. A lei é muito clara, a lei é muito rígida, é uma das melhores leis do mundo. Estar de acordo com a lei não significa de maneira alguma que esses animais não estejam sendo submetidos a procedimentos que não são éticos, que não são aceitáveis. Vanice Teixeira está do outro lado. Esta advogada paulistana é presidente da União Internacional Protetora dos Animais. Ela defende a proibição total dos testes em animais. Vocês colocam em questão a própria lei. Sim, sim, com certeza. Os testes conferem uma falsa segurança. Você não pode extrapolar para a espécie humana aquele resultado que você obteve a partir de uma experiência com animal. Basta Os cientistas dizem que sim. Os cientistas são interessados em Mas eles dizem que o continuar a fazer interesse pesquisa. é da humanidade. A posição da brasileira é compartilhada pelo maior grupo internacional de defesa dos animais, o americano PETA, Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais. Acabar com a experimentação animal não é apenas uma boa escolha moral. Ela é uma boa escolha científica. E também por este pesquisador, o canadense Philip Lowe, neurocientista. Nós conversamos com ele pela internet. É extremamente improvável que nós sejamos a única espécie com consciência. Existem tecnologias que permitem salvar vidas sem causar dor ou desrespeito aos animais. Se incomoda as pessoas, em vez de quebrar laboratórios, elas deveriam ter uma conversa no nível nacional com as autoridades judiciais e os políticos que fazem as leis. Neste laboratório do interior paulista, pesquisadores já aplicam métodos alternativos. Aqui eles usam pedaços de pele humana doados depois de cirurgias plásticas. Em 5 semanas, os cientistas conseguem reproduzir até a parte mais profunda da pele, um tecido de origem humana usado depois para testar substâncias que vão virar cosméticos. Um teste de um produto feito num pedacinho de pele recriado em laboratório é tão seguro, né, para dizer o que vai acontecer no dia que for usado em seres humanos, quanto um teste em animais? Ele é seguro até determinado ponto. Mas quando a gente aplica num ser humano ou num animal,
tem interação do sistema imunológico, das células de defesa. Então é uma coisa que a gente ainda não consegue reproduzir in vitro. In vitro é como os cientistas chamam os processos biológicos que são feitos em laboratório, sem usar animais. Você concorda que os métodos que usam animais nos laboratórios não são perfeitos? Não são a resposta definitiva e melhor. E por que eles são usados? Não temos alternativa hoje e no curto prazo para substituir esses testes. Tenho certeza que se a experimentação animal fosse proibida, eu não daria 2, 3 anos para eles descobrirem tecnologias substitutivas bem mais precisas, bem mais seguras para a humanidade. O Brasil avançou muito no uso de animais em pesquisas nos últimos anos. Os Estados Unidos não devem ser vistos como padrão a ser copiado. A Europa tem leis muito melhores para proteger animais e desenvolver alternativas. Na Europa, o repórter Marcos Uchoa foi investigar o que diz a lei e quais são as alternativas disponíveis por lá. O apego a animais de estimação é enorme, mas para a grande maioria das pessoas, nessa balança, pende a favor do uso de animais em pesquisas quase que uma lista completa dos grandes avanços da medicina. As vacinas contra a varíola, tétano e raiva, a insulina para tratar diabetes, a anestesia ou anticoagulante, a diálise, o marca-passo, os antibióticos, remédios contra a pressão alta, poliomielite, hepatite, HIV, meningite, a quimioterapia. Técnicas descobertas e remédios que, sem serem testados antes em animais, jamais poderiam ter existido. Mas se a ciência avança, a aversão a usar animais para pesquisas sem absoluta necessidade também. Aqui, desde o começo do ano, é proibido vender cosméticos testados em animais. Antes disso, já há 3 décadas, a indústria corria atrás de alternativas. Em uma das maiores empresas do setor, um brasileiro é o responsável por grande parte desse trabalho de ponta. E nós, como pesquisadores, nós temos que se posicionar sempre de uma maneira proativa, pensando no futuro. A gente faz isso exatamente para poder ter um modelo in vitro, ou seja, um modelo que não depende de animais, para você poder produzir com eficiência e, acima de tudo, segurança, um produto cosmético para a população. Segundo ele, o modelo funciona, mas só para cosméticos. Quando você pensa na indústria farmacêutica, você tem que ser muito mais cuidadoso. Você não está trabalhando com um órgão, você está trabalhando com todos. É por isso que a mesma Europa que proíbe testes em animais para produtos de beleza obriga que eles sejam feitos no desenvolvimento de remédios. Eu acho muito difícil hoje em dia você falar, olha, eu vou produzir um produto só do computador. Existe? Existe. Mas a prova que funciona vai ser avaliado num modelo biológico. De volta ao Brasil, é bom lembrar que a discussão não atinge só os laboratórios. Ela pode interferir com o que acontece nas salas de operação. O cirurgião cardíaco Fábio Jatene, um dos mais respeitados do país, reconhece que a medicina avançou muito na redução de procedimentos feitos em animais. Na época que eu treinei, há mais de 30 anos, praticamente tudo era feito em animais. Atualmente, isso reduziu muito. Se passou a utilizar alguns sistemas como bonecos, modelos, simuladores. Ainda assim, restam alguns casos onde os animais são necessários. Nós tivemos aqui no Instituto o desenvolvimento de um coração artificial. Fizemos todos os testes na bancada e ele se mostrou eficiente. Mas chegou um momento que nós tínhamos que passar isso para usar na pessoa. E nos pareceu de absoluto bom senso que nós precisássemos testar ele em algum modelo vivo para ver a circulação do sangue, ver como o sangue se comportaria em relação à sua coagulação, ao processo inflamatório. E nós utilizamos em pessoas depois disso. E, inclusive, salvamos pessoas. Eu entendo que o que aconteceu vai abrir a possibilidade, criar a oportunidade de nós aprofundarmos esse debate da necessidade, dos excessos. Eu acho que, de maneira geral, o mundo todo está preocupado com isso. Se nós sairmos, vamos dizer, melhores desse episódio, eu acho que foi bom o que aconteceu. O Instituto Royal divulgou nota em que declara ter recuperado um dos cães da raça Beagle retirados de seu laboratório por ativistas na semana passada. Segundo o Instituto, o Beagle estava sendo oferecido por R$ 2.700 num site de compras na internet. A recuperação se deu por uma ordem judicial. O nome de quem tentava fazer a negociação não foi divulgado.